Para que poetas em tempos de terrorismos? Na disputa entre o Estado e o terrorismo, na conciliação do Estado com as empresas pelo lucro do capital acima de tudo, na sobreposição do templo com o banco, dispondo a cada momento da fé ou do crédito de todo exército com as armas em sua defesa, na definição do dinheiro, que já foi chamado de homem, como o único animal que bombardeia, fico com as pessoas comuns, quaisquer, com os rios, os bichos e as matas, com os que sentem na pele até não serem mais capazes de sentir. Terrorista hoje é o outro, o que, coisificado, escapa às diversas escalas, maiores ou menores, da época do pau de selfie que vivemos. Terrorista hoje, repito, é o outro, o inferno do outro, o outro enquanto inferno, terror. Abrir as portas para o mais próximo, para o mais parecido, para o semelhante, é um gesto belo e necessário. Mas é pouco quando, ao mesmo tempo, o outro, quem quer que seja o outro mesmo, o tido como o mais distante, é trancafiado do lado de fora, bombardeado e antes fabricado para ser exatamente o outro a ser atacado, para dizer que o ato do outro fabricado é um ato de guerra, an act de guerre, an act of war, contra isso que nós somos, contra ce que nous sommes, sendo que isso que nós somos é imposto como toda humanidade os valores universais, all humanity and universal values, como eles disseram com 5 anos de intervalo ou ao mesmo tempo, na mesma fala ensaiada, na mesma língua de guerra, do aniquilamento do outro, que falam. It's war, baby, c'est la guerre, mon amour. La France est en guerre, America is at war. Vamos tomar um champanhe com os diretores da Samarco, da Billiton, da Vale do Rio Doce, do jornal O Globo, comprar todos eles, a maioria dos políticos e sair o quanto antes com a Petrobras e com o que mais der debaixo do braço. C'est la guerre, ma chérie, it's war, darling. Nós, os civilizados, declaramos guerre ou barbar. Gozemos então sinistramente com as mortes dos outros. Somos franceses, somos americanos, somos franceses, somos americanos, somos franceses, somos nós, somos... Que ninguém pergunte pela porra disso que nós somos, porque talvez não sejamos mais porra nenhuma. É guerra, declara o Estado, no mesmo impulso colonialista de sempre. É guerra, declaram os Estados, favorecendo-se irresponsavelmente a si mesmos, forjando um laço interessado com a opinião pública midiática, quando, no fundo, coloca-se com a mídia autoritário entre uma pessoa qualquer e outra, entre uma pessoa qualquer e a vida e o mundo, entre uma pessoa qualquer e si mesma, escondendo-se ali e ali atuando. Eis a guerra, o espetáculo de hoje, o rompimento de todos os laços sociais e de intimidade. Eis a guerra, é guerra por lá, é guerra declarada por aqui. O crápula criminoso do presidente da Câmara declara guerra à presidenta da República e a todos os cidadãos que participaram de sua eleição, aceitando um pedido de impeachment forjado para tentar se livrar das milhares de acusações comprovadas dentro e fora do país contra ele, chantageando-a, chantageando-nos e parando toda a movimentação política propositiva, dizendo, ainda com disfarçatez, que não faço o pedido de impeachment por nenhuma motivação de natureza política. É guerra, eis a guerra. O líder do partido da presidenta na Câmara declara em seguida que vamos para a guerra. É guerra, eis a guerra. O presidente de um movimento popular diz que seu exército está pronto para ir às ruas. É guerra, eis a guerra. A polícia executa 5 jovens negros que comemoravam o primeiro emprego de um deles com 111 tiros metralhados, com 111 tiros fuzilados contra o carro em que estavam, contra seus corpos e contra suas vidas, porque negro jovem não pode viver neste país que mata 84 negros por dia, a maioria jovem. Guerre ou barbar,
é guerra ou barbar, é guerra, eis a guerra. A polícia do governador de São Paulo solta bombas, sprays de pimenta, cacetadas, porradas, tiros e o que mais houver de horror nos estudantes adolescentes de escolas públicas, le barbar, que se manifestam contra o fim da escola pública, contra o fechamento de 94 escolas públicas decretado pelo governador, e o governador diz que há motivação política por detrás da ocupação das escolas pelos alunos, mostrando que motivação política não pode mais haver no estado de polícia, no estado de guerra. Exatamente a mesma compreensão de política do presidente da Câmara, ou seja, de novo, de que não pode haver política, apenas a instauração da era do fim da política, do início da era da polícia. É guerra, eis a guerra. O chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo afirma que a situação com os alunos adolescentes é de guerra e que o governo vai desmoralizar e desqualificar o movimento estudantil na base da porrada e da violência generalizada. É guerra por lá, por aqui, por aí, por sei lá onde, por toda parte. O Oriente é terrorista, a África é terrorista, a natureza é terrorista, manifestantes são terroristas, professores são terroristas, alunos são terroristas, educação é terrorista, bebês são terroristas, negros são terroristas, pobres são terroristas, índios são terroristas, catadores de latas são terroristas, travestis são terroristas, transexuais são terroristas, mulatos, albinos e mosquitos são terroristas, mulheres são terroristas, homens são terroristas, como são terroristas. Hoje, em qualquer lugar do mundo, terrorista é o outro, quem quer que seja o outro. Você, quem quer que seja você. O outro, mesmo que o outro no meio de nós e o outro em cada um de nós, somos todos, as pessoas comuns, quaisquer terroristas. Para que poetas em tempos de terrorismos, para que poetas em tempos de terrorismo religioso de todos os lados do planeta, para que poetas em tempos de terrorismo da verdade plena e integralmente revelada, para que poetas em tempos de terrorismo midiático, para que poetas em tempos de terrorismo econômico, para que poetas em tempos de terrorismos. O último poeta morreu e em 1914 ele disse: não há mais poetas, os poetas morreram. Sobrevivemos destroçados em pequenas comunidades que nem comunidades são. Sobrevivemos esquecidos em nossas solidões. Sobrevivemos impotentes diante dos terrorismos de todos os dias, diante dos micros e dos macros terrorismos. Sobrevivemos de algum modo, ainda que não nos matem nem nos prendam e que nos deixam ter, ao menos a algum de nós e por outros motivos que não a poesia, algum dinheiro para sobreviver. Sobrevivemos de algum modo, então, como os índios, como os garotos do tráfico, como os homens-bombas, como os elameados, como os mortos pelo tráfico, como os mortos pelos homens-bombas, como os mortos e desabrigados pelas mineradoras. Mas nunca como os donos do tráfico, das indústrias bélicas, dos estados, dos que levam os homens-bombas a se tornarem homens-bombas. Afinal, ninguém nasce homem-bomba como ninguém nasce poeta. O que sobrou para nós foi a nossa impotência, o último reduto de uma força frágil, crítica, que podemos ter, a que pode mostrar, como poucas outras, os poderes estabelecidos que nos assolam. Enquanto nossos fantasmas ainda se fazem de algum modo percebidos, ao menos por nós mesmos e por um ou outro que não fazemos ideia de quem seja, seguimos como conseguimos seguir, porque também os fantasmas que somos, que já buscamos algum tipo de pertencimento, buscamos agora somente o que fazer com o quase total despertencimento em que nos encontramos no mundo atual.